Eu falo com os irmãos aqui de Maracanã, interior do estado do Pará, né? Aqui em Maracanã nós temos uma escola de missões, né? E nós treinamos jovens, treinamos moças, rapazes, pelo período de 1 ano, para que eles possam servir ao Senhor em tempo integral no campo missionário. É um treinamento que dura 1 ano, porque nós treinamos esses jovens justamente para eles alcançarem os mais pobres e menos alcançados das regiões norte e nordeste do Brasil. Então, só tem como servir se você já aprendeu, né? Se você sabe como servir. Então, aqui na nossa escola de missões, esses jovens aprendem a horticultura, suinocultura, aprendem disciplinas práticas como evangelização, discipulado, alfabetização. Esse final de semana, por exemplo, está tendo um seminário de antropologia. E hoje, o dia todo, noite, amanhã, durante o dia, os alunos estão tendo essa experiência, né? Estão trabalhando essas questões antropológicas, que são questões assim muito necessárias para o missionário aprender. Quando o missionário ele não tem esse conhecimento, ele acaba gerando muitos problemas no campo. E o assembleiano, você é assembleiano? Assembleiano. Pois é, eu também, né? Me too. Nós sabemos que durante muito tempo nós espiritualizamos muito a missão, né? Nós oramos e mandamos essa pessoa para o campo confiando inteiramente no Espírito Santo e muitas vezes nós não fazemos a nossa parte, né? Hoje muito disso já mudou, mas o assembleiano, ele por muito tempo foi conhecido por sua dificuldade para o estudo, por exemplo, né? Não quer estudar, quer depender só de Deus. E em missões, irmão, isso não dá certo. Porque quando você não estuda, você acaba indo para o campo pensando em abrir uma filial da igreja local. E isso é terrível, porque você não leva em consideração a cultura, você não leva em consideração a história do povo, não leva em consideração o que implica em salvação e o que não implica em salvação. E muitas vezes você acaba criando muitos obstáculos para o evangelho. E o evangelho, ele é simples, né? O evangelho, ele não é complexo, mas nós acabamos tornando o evangelho complexo por falta de estudo, por falta dessa diferenciação do que implica em salvação, o que não implica. Por isso é tão importante que o missionário ele passe esse tempo estudando. Um curso de missões transculturais abre muito a mente do obreiro. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu trabalhei numa etnia, nos Pacas Novos, que as mulheres, quando estavam grávidas, né, e tinham seus filhos, quem ficava de resguardo era o marido e não a esposa. Sim. É o tipo de coisa que não implica em salvação. Você não tem porquê entrar numa guerra dessa. É o tipo de situação que você deixa para lá. Mas o missionário que não teve... O missionário que não teve... Cada povo tem o seu próprio padrão de cultura, não é isso? Tem a sua cosmovisão, né? Então, se o missionário não tem esse conhecimento, ele chega lá e vai dizer assim, a partir de hoje, né, quem vai ficar de resguardo são as mulheres, os homens não vão mais ficar. Ele vai tentar explicar isso e vai acabar gerando um conflito. Essa ideia de que nós estamos certos e o povo está errado, porque nós temos mais conhecimento, porque nós temos mais instrução, porque nós somos mais inteligentes. Tem muito missionário que considera o povo inferior mesmo. E ele vai para o campo com essa visão. Quando ele chega no campo, ele retrata essa visão ao povo. Ele chegou, é o grande pai branco, a grande mãe branca que chegou e sabe como fazer as coisas corretamente. E não é assim.
Não é porque o povo faz de outra maneira que necessariamente essa maneira seja a maneira errada de se fazer. Teve uma outra etnia que eu trabalhei, que, por exemplo, eles gostavam de fazer uma bebida que eles mastigavam a macaxeira cozida, cuspiam dentro de uma panela de barro e deixavam esse suco fermentando de 3 a 5 dias. Depois, eles bebiam. A casa que você chegasse para fazer uma visita, eles serviam uma cuia de chicha, que é o nome dessa bebida. E você tinha que beber. Era como se fosse um cafezinho, né? Aqui. Casa que você chegava, tinha. E não tem como você dizer, olha, não mastigue, não faça assim. Porque era uma ocasião em que as mulheres se reuniam e as mulheres, aquilo era um evento social. Era um lugar, um lugar assim, um momento muito agradável para elas. Elas esperavam por esse momento. Elas socializavam, era um momento em que elas contavam os seus problemas, era um momento que elas sorriam, que elas se aconselhavam, enfim. Não tinha como, simplesmente, você chegar e dizer, olha, não faça mais. Mas eles produzem essa bebida há séculos. Você não vai chegar agora e dizer que não pode. É como se um americano viesse e dissesse, olha, não bebam mais café. Ou aqui no Pará, não tome mais açaí. Entende? Então, quando não há esse preparo, a pessoa vai levantando, né, esses obstáculos. Sim, eu, como trabalhei com missões indígenas há muito tempo, por exemplo, eu tive muitos colegas que achavam que evangelizar o índio era sinônimo de vesti-lo. Entendeu? Como é que você sabe que o índio é crente e o índio não é crente? O índio crente está coberto. Sim. E o índio ímpio está descoberto. Mas somos só nós que relacionamos nudez ao erotismo. O índio não faz essa relação. Entendeu? Eu já vi índio sendo batizado com o Espírito Santo nu. Entendeu? Cultuando, chorando, se alegrando na presença de Deus, sem roupa. Como é que nós podemos dizer que ele está certo e nós estamos errados? É simplesmente a cosmovisão é diferente, a cultura é diferente. Sim. Então, tudo isso precisa ser estudado. É importante que o candidato ao campo missionário, ele leia biografias, ele escute testemunhos de missionários, ele faça um curso de missões transculturais, ele faça um curso teológico, porque eu preciso saber em que eu creio para que eu possa ensinar, entende? Você sabia que a Assembleia de Deus ela tem um credo? Não sei se você lia ou lê o jornal Mensageiro da Paz. Eu lia muito quando adolescente. E ali na primeira página, na contracapa, vinha ali o credo da Assembleia de Deus, em que nós cremos. Cremos em um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, e etc. e tal. Então, o missionário precisa saber em que crê, que linha teológica ele segue, né? E para isso é muito importante que haja esse preparo. Então, ele passa um ano se preparando aqui, depois ele segue para lugares onde o evangelho não está disponível ou suficientemente disponível. Hoje nós temos cerca de 30 bases missionárias em funcionamento e temos 96 missionários em campo, incluindo os obreiros aqui da sede. E eles estão em lugares onde essa realidade, né, da necessidade desse conhecimento transcultural é muito, muito necessário para que o evangelho frutifique, para que ele dê certo nesse lugar. Nós trabalhamos com alfabetização, com reforço escolar, porque nós entendemos que é impossível que haja o pleno conhecimento da verdade se a pessoa alcançada é analfabeta e não tem as escrituras ali
disponível para que seja a sua alimentação diária, né? Formar liderança autóctone é indispensável para que o evangelho ele possa se estabelecer naquela cultura, para que essa cultura tenha força para alcançar outras culturas. Sem esse conhecimento, o missionário ele corre o risco de passar anos ali e nunca ver o evangelho se criando raízes de fato, se fortalecendo de fato. A qualidade de uma chamada, ela se mede exatamente pelo preparo que se faz para ela. Eu li uma frase que me chamou muita atenção, eu não sei se eu vou traduzi-la como da maneira exatamente como eu li, mas diz assim: se o homem não faz nada pelo seu sonho, ou não vale nada o sonho, ou não vale nada o homem. Quando nós trazemos essa frase para o contexto missionário, eu digo assim: se você não faz nada pela sua chamada, ou não vale nada a sua chamada, ou você não vale. Não adianta